Vamos meditar nessa tarde, aqui em Jeremias 18, que nos diz assim sobre o vaso do oleiro. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia com barro quebrou-se na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro a fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Porventura não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Toda honra e toda glória, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo nessa tarde. Então a palavra de Deus vem nos dizendo, né, nessa tarde, que aqui o profeta Jeremias, né, o Senhor falou com ele que ele descesse à casa do oleiro, né. Veio a palavra a ele, né, a Jeremias, dizendo: desça à casa do oleiro, né. Dizendo para ele: levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir, né, as minhas palavras. Então, muitas vezes o Pai vai falar, né, comigo e contigo nessa tarde, para que desçamos à casa do oleiro, né, para que viemos reconhecer, né, que somos pecadores, que somos errados, né, que não somos perfeitos, que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós somos carne, ser humano, né, sujeito a errar. Então o Senhor disse: desça a casa, né, do oleiro, que ali eu farei tu ouvir as minhas palavras, né. Então muitas vezes nós precisamos descer à casa do oleiro, né, aonde o Pai venha falar comigo e contigo nessa tarde, né, que deixamos, né, a multidão de lado, que deixamos, né, de muitas vezes muitas pessoas, né, nos tira atenção, né, de ouvir a voz de Deus, né. Então o Pai muitas vezes nos separa, né, manda que nós desçamos a casa do oleiro para que viemos ouvir aquilo que o Pai quer comigo e contigo nessa tarde, porque a palavra é para mim também, né. Então ele diz essa tarde: você que está passando, né, por doenças, dificuldades, enfermidades, com vícios, né, na família, com filhos, desça a casa do oleiro, né, e entrega tudo nas mãos do Senhor nessa tarde, porque Ele é o nosso oleiro, né, Ele que nos fez, Ele que nos formou, Ele que nos fez, né, do barro. Então Ele amassa o barro a hora que Ele quer, né. Muitas vezes viemos passar por provação, e o Pai muitas vezes permite, né, que passamos por provação, por provas, para que viemos ouvir a palavra de Deus, né? Viemos ouvir a voz de Deus nos nossos ouvidos, né? Que muitas vezes o Pai fala e o Filho muitas vezes não ouve, né? Então ele diz essa tarde: você que está passando, né, por dificuldade, desça a casa do oleiro, entrega tudo nas mãos dele, né? Se afaste, clame, busque, né? Insista, não desista, que o Pai está ouvindo
a minha oração e a tua nessa tarde, né? Então, ele diz para Jeremias, desce à casa do oleiro, né? Que ali eu vou falar contigo. E farei ouvir as minhas palavras, né? E desci à casa do oleiro. Ele desceu, né, à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, né? Então ele desceu, como o pai pediu, e ali ele estava trabalhando já, né? Já estava trabalhando num vaso ali, moldando aquele vaso, né? Moldando aquele barro, né? Assim ele faz comigo e contigo, né? Quando precisamos descer à casa do oleiro, né? Quando ele precisa disciplinar, quando ele precisa muitos açoites, né? O filho que não obedece, aquele que não obedece, que não quer fazer a vontade do Senhor, né? Aonde muitas vezes ele pede, desce à casa do oleiro, né? Ali o pai faz do barro do jeito que ele quer, né? E quando o pai pega nas mãos dele, não escapa ninguém, né? Das mãos do Senhor, ninguém escapa, como diz a palavra do Senhor, né? Ele transforma, né, aquele barro num vaso novo, né? E se for preciso quebrar aquele vaso de novo, ele quebra, né, e refaz o vaso todo de novo nas mãos dele, assim como ele mostrou, né, para Jeremias, ali na casa do oleiro, que ele estava fazendo, né, a sua obra sobre as rodas, né? Ali ele já estava amolecendo, né, o barro para fazer um novo vaso ali. E o vaso que ele, né, fazia ali como barro, quebrou-se na mão do oleiro, né? Então, aqueles que quebram na mão do Senhor, o Senhor refaz, né? Aqueles que se arrependem na mão do Senhor dos seus erros, dos seus pecados, né? Das suas coisas erradas, dos vícios, né? Que estão ali presos pelo inimigo, acorrentados pelo inimigo, mas no momento que ele se arrepende, o Pai entra, né? Nem que for no limite, no último suspiro ali, o Pai entra, né? Refaz aquele vaso, porque ali está, né? A família está buscando, está descendo na casa do oleiro, né? Buscando, clamando, né? Para aquela vida, aonde o Pai ouve o meu clamor e o teu nessa tarde, desce, né, e faz um vaso novo. Se for preciso quebrar, ele quebra, refaz ele todo de novo, né, como diz a palavra. Porque ele abate, ele exalta, ele levanta, né, ele restaura, ele ressuscita, né. Então o poder está nas mãos do Pai, que para ele não existe morte, né. Não existe morte, porque ele já venceu a morte por nós, mas então quando precisa disciplinar, ele disciplina o filho que está ali desobediente, né? Não quer ouvir, muitas vezes não quer mudar, muitas vezes não quer ouvir o pai e a mãe, né? O pai está ali falando, está buscando, né? Está descendo na casa do oleiro, pedindo, né? Para o oleiro vir mudar, para o oleiro vir tirar do vício, para transformar, né? E muitas vezes a gente não vem ouvir, né? Acha que o Senhor não está nos ouvindo. E quando muitas vezes a gente, né, acha que está só, né, naquele processo ali, mas o Senhor está sempre do nosso lado, mas muitas vezes no meio da dor, no meio da tristeza, muitas vezes que você está passando nessa tarde por enfermidade, muitas vezes, né, o filho está ali sofrendo, já sendo, né, por um processo de Deus, que Deus já está trabalhando no processo ali, muitas vezes nós viemos, muitas vezes ficar achando que o Senhor não está ali e o Pai já está trabalhando naquele vaso, né? Quando a mãe ou o pai está pedindo, ele está trabalhando no vaso nessa tarde. Basta você crer e confiar, porque ele faz, né? Ele muda, ele transforma. Se for preciso quebrar o vaso, ele quebra, né? Ele restaura, né? E ressuscita. Então, ele descia, né? A casa do oleiro ali, e eis que ali estava já, né? O Senhor com as mãos, né? Fazendo a obra, né? Naquele barro. Muitos nessa tarde estão sendo moldados, né? Estão sendo passados por processos, por enfermidade, muitas vezes por causa da desobediência, né? Estão ali sendo transformados. E o Senhor está sempre no lado, né? Ele nunca nos deixa só. E o vaso que ele fazia, né? Com barro, quebrou-se na mão do oleiro.
Então o pai já estava transformando aquele vaso há tempo, né? Em processo, trabalhando e falando, muda, filho, né? Vai por aqui, filho, não vai por ali. Muitas vezes, né? O filho não vem ouvir, aí termina se quebrando na mão do pai, né? Feliz daquele que se quebra na mão do pai, que se arrepende, né? Porque se viesse quebrar na mão do inimigo, o inimigo ele destrói, né? Ele não dá livramento, porque o serviço do inimigo é matar, roubar e destruir, né? Mas como o processo já está na mão do pai, que está a mãe ou o pai orando, a família orando ali, ele não vem a se perder, né? O pai, ele, se for preciso ele arrancar, levar até a cova, o pai leva. E depois ele tira de dentro da cova, né? Porque o pai tem todo o poder, né? De ressuscitar, né? De criar de novo, né? Porque é ele que nos formou, é ele que nos fez, né? Então o vaso, quando muitas vezes por causa de desobediência, por causa, né? Não ouvir, muitas vezes vem a passar, né? Por um processo, e muitas vezes estão sendo passados por processo nessa tarde, ou a mãe ou o pai muitas vezes não entende, né? Ali na hora, acha que é uma doença, muitas vezes é o pai já trabalhando com processo, né? Na vida para mudar, para transformar. Porque você pediu lá atrás, né? Você clamou, você pediu, né? Que o pai viesse transformar, né? Então creia nessa tarde, não desista, continue buscando, mesmo tendo passando, né, no processo da dor, no processo da enfermidade, continua buscando, não desista, né? Desce na casa do oleiro, continua buscando, clamando, né, nessa tarde que o Senhor está ouvindo o meu clamor e o teu nessa tarde. Então nós não podemos desistir, né, daqueles que nós nos amamos, mas não podemos carregar o peso também nas nossas costas quando eles não querem, né? Nós temos que entregar nas mãos do Senhor, entregar o peso nas mãos do Senhor, né? Que o Senhor vem e tira aquele fardo, né? Aquele peso que nós carregamos, ele trata daquele peso, né? Ele transforma, né? Porque no vaso, que é um barro, né? Nas mãos do oleiro. Então, muitos e muitos, né? Estão com os seus fardos pesados nessa tarde, porque não entregaram ainda nas mãos de Deus. Tem que entregar, né? Os seus fardos, os seus ramos, né? Que são nossos filhos, nossa família, né? Para aqueles que nós estamos pedindo, entregar nas mãos de Deus. Que muitas vezes a gente quer carregar o peso todo, socorrer, né? Para as nossas forças, muitas vezes, e se esquecemos que o Senhor já levou o nosso fardo, né? Já levou o nosso peso lá na cruz. E fica tentando muitas vezes ajudar, né? Socorrer. Eu tô falando isso porque eu passei, né? Tô passando por vocês porque eu passei na hora, né, da dor, na hora do desespero, não sabia que era um processo, né? Não sabia que era um tratamento de Deus na hora ali, né? Não veio na mente, né? Que eu já buscava, né? Eu já clamava, né? Para mudar, para mudança. Então, muitas vezes vem a pegar a mãe ou o pai de surpresa, né? Então, eu tô falando nessa tarde, se vem acontecer alguma coisa, não se apavorar, né, na hora. Não tenha medo na hora, né? Não tema, mas entregue nas mãos do Senhor na hora, né? Que o Senhor é o Senhor que está cuidando, né? Então, muitas vezes ele leva até o limite, e se for preciso, ele leva até a cova, porque eu passei, né? Por esse processo, e na hora não me lembrei que era um processo, né? Que o Senhor estava trabalhando, estava ali trabalhando naquela vida, né? E às vezes a gente erra, né? No momento de fraqueza, no momento de dor, tu trava, né? Pedro também travou, né? Quando ele deu o segundo passo lá, que Jesus disse para ele, venha por cima das águas, mas não olha para a água, né? A gente muitas vezes vai olhar para o problema, é onde muitas vezes a gente vem afundar, né? E graças a Deus que Deus segura nós por as mãos, né? Porque se ele não é ele, nós afundamos mesmo, né? No momento de desespero, no momento de dor, né? No momento ali de angústia, né? Eu tô passando para vocês porque eu passei, né? Por isso, muitas vezes, nessa tarde, vocês estão passando, né? Dentro do hospital, estão naquele desespero, né? Porque a gente fica na hora, né? Na hora ali, e o Senhor está aí contigo, né? O Senhor nunca nos deixa só. Não importa o estágio que tu esteja, né? Muitas vezes ele permite aquilo ali para que eles venham se arrepender, né? Para que eles venham reconhecer os seus erros, né? Aonde erraram e venham a se arrepender, para que o Pai venha perdoar, né? Porque o Pai, ele faz o vaso novo, né? Para que o vaso venha se arrepender, né? Então, muitas vezes estão passando por um processo nessa hora, né?
muitas vezes por uma mágoa, muitas vezes por uma falta de perdão, né? Tudo ali na hora. E muitas vezes, né, até a falta de perdão vem deixar, né, numa doença, numa depressão, né, que a pessoa muitas vezes não quer se desabafar, não quer abrir seu coração, né. Então, nessa tarde, essa palavra vem nos dizendo, né, desce a casa do oleiro, desce, se ajoelha, clama ao Senhor, né, porque eu vivia, né, e vivo de joelhos ainda, né, por eles. Então eu passei por esse processo, estou falando porque eu passei, né? E na hora do desespero a gente pensa que o Senhor muitas vezes não está ali com nós, porque o Pai fica em silêncio, né? Ele trabalha no silêncio, o Pai trabalha no sobrenatural, né? Então tudo que aconteceu comigo, né, com meu filho, foi um processo, já que ele passou ali, né? Na hora do processo, ali que o Pai estava tratando, ele estava tratando de mim, porque eu também errei, né, na hora ali, na hora da prova, né, e na hora da dor, que eu olhei, né, pro problema ali, olhei, né, na hora da dor. Então a gente, muitas vezes, venha, né, afundar, muitas vezes, que nem o Pedro, né, estava afundando ali, e o Senhor segurou ele pelas mãos, né, manteve ele de pé, assim como ele faz com nós, muitas vezes, né. Ali na hora do desespero, a gente olha pro problema e que se não é Deus, a gente afunda, né. A gente vai ao fundo ali e muitas vezes vem até, o inimigo até muitas vezes vem a conseguir a derrubar, né, a destruir a pessoa, muitas vezes no momento de dor, se não é Deus nos segurar para a mão, né. Então isso aconteceu comigo, eu nem era para estar aqui, né, eu não era para estar falando mais, né, do amor de Deus, mas o diabo, ele é sujo, né, ele agiu no meio ali, né, e o Pai, por causa da desobediência, o Pai até deixa, né, tocar na nossa carne, ele deixa tocar, né, como ele fez com Jó, né, o diabo tocou na carne de Jó, ele foi lá, ele não faz nada sem permissão de Deus, né, ele pediu a permissão de Deus, se podia tocar na carne, coisa ia tocar na carne dele, para que ele viesse a negar, né, a palavra de Deus, assim como ele fez comigo. Ele queria, né, que eu não falasse mais do amor de Deus, que eu não falasse mais na palavra de Deus. Então ele tocou no meu filho, né, ali na hora, fez tudo, né, até o limite ali com ele, para ver se eu negava o nome do Senhor, que eu não pregasse mais a palavra de Deus, né, porque o que aconteceu foi com o meu único filho, né. Então o diabo, ele é muito sujo, né. Então ele sabe as fraquezas minhas, sabe as fraquezas tuas nessa tarde, né? Onde ele vai atacar. Por isso que o Senhor diz na palavra deles, vigiai e orai, né? Porque tu não sabe a hora que o inimigo vai tocar. Ele é astuto, ele é traiçoeiro, né? E ele faz de tudo assim na hora ali para tu se apavorar mesmo. Por isso que eu digo nessa tarde, não se apavora, porque o Senhor está no lado, né? O Senhor está olhando, mas muitas vezes o filho, né, desobedeceu, tu deu conselho, tu falou, Deus falou, né, e muitas vezes eles não vêm obedecer, e Deus muitas vezes mostra as amizades, né, deixa tocar na carne, deixa, né, ali ele botar aquela enfermidade, muitas vezes, para que tu venha se arrepender, né, para que venha aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, né, na sua vida. Muitos conhecem, né, o Senhor ali, mas continua no erro, né, como tem muitos hoje tarde, né, dentro de igreja, cantando, louvando, né, levando a palavra de Deus, mas ainda lá dentro dos seus corações ainda não mudaram, né, ainda tem mágoa, ainda tem, muitas vezes tem ciúme, muitas vezes estão desobedecendo a Deus, né, naquilo que não agrada os olhos do Senhor. Então o Senhor fala muitas vezes, né, e não vem ouvir, aí acontece as coisas. Porque na palavra de Deus, né, o Senhor se ira com o filho, ele não quer perder a alma do filho, né. Então muitas vezes ele vem a permitir, né, que venha passar, né, por uma dor, um ai, né, porque a palavra de Deus nos diz, ele se ira, né, e muitos vão passar pelo ai, por a dor de um parto, né. É a mesma coisa com a mulher num parto de dores ali, vão passar, o Pai vai permitir, né, porque para que venha se arrepender, né, venha mudar, venha retroceder na presença do Senhor, venha, né, a
a reconhecer que Deus é Deus, né? Então o Senhor permite, assim como aqui ele mandou Jeremias descer, né? Na casa do oleiro. Então Jeremias de hoje é nós, né? Nós temos que descer na casa do oleiro e muitas vezes nós vemos um da nossa família passando, né? Por uma enfermidade ali, passando por um sofrimento, né? Então Deus mostra o que ele está fazendo muitas vezes, né? No filho, ou naquela família que nós estamos morando ali, né? Ele mostra que está trabalhando, né? Muitas vezes no processo ali, assim como Jeremias viu, né? Ele desceu e viu que ele estava fazendo, né? A sua obra ali sobre as rodas, porque o Senhor ele não deixa nada oculto, ele mostra, né? Ele nos revela. Antes que ele faça, ele nos revela o que vai fazer, né? E na hora ali, muitas vezes na hora de desespero, a gente não cai, né, a ficha da gente. Depois que acontece as coisas aí, Deus começa a falar e mostrar, né? E o vaso que ele fazia com barro, né, quebrou-se na mão do oleiro. Então o pai já tinha, né, trabalhado, já vinha trabalhando na vida do meu filho, né, já vinha em processo. Mas ele se quebrou, né, na mão do oleiro, porque ele não tinha retrocedido ainda como o pai tinha pedido, né? Não tinha mudado ainda. Então ele veio se quebrar, como muitos nessa tarde estão sendo quebrados na mão do Senhor, né? Para que venha mudar, para que venha se arrepender, né? E o vaso que ele fazia, né? Se quebrou na mão do oleiro e tornou a fazer dele outro vaso, né? Então o pai quebra, como eu disse, né? Como diz a palavra. Se for preciso, ele quebra, né? Se for preciso, ele amassa, né? Ele espicha o barro, né? E faz o vaso tudo de novo, conforme o que pareceu bem aos olhos do Senhor, né? Aos olhos do oleiro fazer. Então o pai faz do jeito que ele quer, né? Então depois que cair nas mãos de Deus, só sai das mãos dele do jeito que ele quer, né? Refinado a ouro, passa pelo fogo, passa, né? Pela água, passa por tudo, né? Que o pai quer fazer bem aos olhos dele, né? Então, muitas vezes, venha passar, né? Pela dor ali, porque o pai permite, né? Passar para aquele tratamento, para aquele processo. Aí muita gente diz, Deus é amor, ele não vai fazer, o pai não se ira. Ele se ira, ele dá chance, ele dá corda e diz, filho, muda, vem por aqui, filho, não vai por ali. E o filho continua no mesmo trilho, né, onde o pai não quer que vá. Continua teimando, eu faço do meu jeito, eu vou viver do meu jeito, Deus não quer tanto assim, não precisa orar tanto assim, não precisa buscar tanto assim. E aí quer ficar com Deus e quer ficar fazendo as coisas do mundo ao mesmo tempo, né? Então o pai não permite, porque a palavra de Deus nos diz, é sim, sim, para Deus, né? Ou não, não, e fica no mundo, né? Não ficar em divisão, né? Que o pai não aceita divisão. Então a palavra de Deus nos diz, né, nessa tarde. Então, ele, se for preciso, ele quebra o vaso. Mesmo estando na presença de Deus, mas o coração ainda está, né? Fazendo as coisas que não agradam aos olhos de Deus. Muitos acham por estar dentro do templo, né? Por estar lá pregando a palavra de Deus, muitas vezes, mas o coração às vezes está longe de Deus, como diz a palavra, né? O povo me honra com seus lábios, me honra, né? Glorificando, mas o seu coração está longe de mim, né? A palavra de Deus nos diz isso. Tem muitos assim, né? Acho por estar ali falando em Deus, mas muitos não conhecem Deus conforme ele trabalha, né? Diz que conhece Deus, fala em Deus, clama, né? Busca ali, fala a palavra de Deus. Mas não sabe como o pai trabalha, né? Se for falar que o pai se ira, que nem eu estou falando aqui, porque ele se ira, é a palavra de Deus que diz, né? E ele desce, ele vem mudar, porque ele disciplina, né? Ele açoita, e muitas vezes vem passar pelos ai, e muitas vezes fica cuidando, né, da vida do outro, cuidando do cisco dos olhos do outro, e não muda, não quer mudar, né? Muitas vezes a pessoa é escolhida de Deus e as pessoas muitas vezes ficam cuidando da vida, né, daquela pessoa, falando daquela pessoa, também vem passar pelos ai, porque estão falando, né, criticando aquela pessoa que faz a vontade de Deus, que é um escolhido de Deus, muitas vezes, né? Somos errados, somos pecadores, e ninguém é perfeito quando nós estivermos nesse mundo aqui, mas o pai cuida, o pai ama, né?
E muitas vezes a pessoa vem passar também pelas dores, porque estão cuidando daquela vida, né? A pessoa, às vezes, é simplesinha, fica olhando na aparência, fica olhando no chinelinho, na roupa que veste, né? Fica julgando e fica dizendo muitas vezes assim, que Deus não está com aquela pessoa, que aquela pessoa não merece, né? O que Deus quer para aquela pessoa. Então julga a pessoa muitas vezes que o único que tem que julgar é Deus, né? Então a palavra de Deus nos dias dessa tarde, eu tô passando porque eu passei por isso, né? Ali na casa do oleiro, ali onde o pai veio, né? Já estava em processo, estava trabalhando, né? Eu falo porque eu passei por isso aí. E é uma dor, assim, pra gente que é mãe, né? A gente sofre junto, né? A dor de um filho, ver o filho, né? Com a dor ali. A gente sofre junto. Então, nessa tarde, eu digo, não desista, né? Se você vê o seu filho ali que estava na droga, coisa, venha passar, né, para uma enfermidade, uma dor ali, continue clamando, porque o Pai está ali junto. Deus está junto, né? Ele nunca nos deixa só. Mas o inimigo, porque fazia as coisas erradas, né? Aí a mãe ou o pai tá pedindo, ele se joga na carne do filho, né? Ele se joga, ele machuca mesmo, ele se for preciso, ele destrói a carne, né? Porque a alma, o espírito é do Senhor, né? Deus não deixa tocar, mas a carne, ele judia, assim, é horrível, porque eu passei, né? Eu posso contar isso aqui porque eu passei, foi um processo, foi um tratamento na vida do meu filho, né? Então eu posso falar, porque ele foi até o limite, né? Deus permitiu que ele fosse até o limite. E eu também fosse até o limite, porque também, né? Eu errei, olhei pro problema ali e não caiu a ficha na hora, né? Então, a gente erra, né? Aquele que diz que é santão, porque tá há tempo na presença de Deus, que não vai errar, né? Tá mentindo, porque Pedro, né, disse que nunca ia negar a Deus. E negou no cantar do galo, na terceira cantiga do galo, ele não negou. Porque ele ficou com medo, né? Ele ficou com medo ali, Pedro também negou. Pedro também quase afundou, né? Então, aquele que diz que é perfeito na presença de Deus, que não precisa mudar, tá errado, tá pecando, né? Porque nós não somos perfeitos. O único perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Enquanto nós estivermos nessa terra aqui, nós vamos ser, né? Muitas vezes nós vamos tropeçar, porque nós somos carne, nós somos seres humanos, né? Então eu tô falando nessa tarde porque eu passei. Se você está passando, né? Nessa tarde, não fique com medo, né? Ore, continue orando, clamando, né? Continue descendo a casa do oleiro, porque o Senhor está te escutando o teu clamor nessa tarde. Aqui, né, e o vaso que ele fazia como barro, né, que ele já tinha, o barro quebrou, né, nas mãos do oleiro e tornou a fazer dele outro vaso, né, então o pai, ele leva muitas vezes até o limite e faz outro vaso, né, e até formar o outro vaso é o tempo de Deus, né, não é o nosso tempo. E muitas vezes, se for preciso arrancar das nossas mãos, ele arranca para formar aquele barro, aquele vaso, num barro novo. Porque ele vê o sofrimento do pai ou da mãe, porque ele sabe os nossos limites, até onde nós vamos aguentar também, né? Então, muitas vezes, ele permite que venha a ser arrancado das nossas mãos para fazer outro vaso novo. Então, aqui, Jeremias, né, entrou ali e viu que o vaso já estava sendo quebrado nas mãos de Deus, né? Então, ele já estava em processo, né, de tratamento ali, quebrou nas mãos de Deus, né, onde Deus muitas vezes vem levar até o limite, né, para que venha a ser transformado, mudado nas mãos dele, né. Conforme o que apareceu bem aos olhos do oleiro, né, aos olhos do Senhor. Então, o Senhor, ele, depois que ele pega nas mãos dele, para soltar, tem que ser do jeito dele, né. Refinado, passa pelo fogo, passa pela água, né? Para ficar refinado nas mãos dele. Então veio a mim a palavra do Senhor, né? Dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Então o Senhor pergunta nessa tarde: porventura ele não pode te mudar? Ele não pode te tirar dentro dessa valeta, né? De barro aí,
de drogas, de vício, de álcool. Porventura ele não pode te puxar dali. É só você crer nessa tarde e abrir o seu coração, porque ele faz, né? Porque ele não quer ver nenhuma alma perdida, né? Se o pai ou a mãe está orando, ele faz, mas ele faz do jeito dele, né? Ele passa pelo fogo, ele passa pela água, ele passa pelo ai, pela dor, se for preciso, mas ele faz um vaso novo nas mãos dele, né? E quando volta novo na presença do Senhor, né? Como voltou esse vaso aqui, como o Senhor perguntou para Jeremias, né? Ó casa de Israel, diz o Senhor, né? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Então nós somos a mesma coisa que esse vaso aqui, né? Que ele já tinha se quebrado nas mãos de Deus. Ele estava ali fazendo um novo vaso. Nós somos barro na mão do oleiro. Então ele quebra com nós no momento que ele quer, né? No momento que nós não obedecemos, que ele venha se irar com nós, porque o pai que quer o bem do filho, qual é o pai, né, que quer, ou a mãe que quer ver o bem do filho, que vai deixar por conta, né, que vai deixar fazer o que quer, que tu não vai chegar, não vai dar um conselho, né, não vai dizer, meu filho, não vai por ali, é errado, porque eu cansei de fazer isso aí, né, que eu sou mãe e pai, né, então eu sempre aconselhava ele, né, filho, vem por aqui, não vai por ali, né, a gente via que era errado, então Deus, se a gente faz isso, dirá Deus, né, falando no coração, através do Espírito Santo, e muitas vezes eles não vêm ouvir, né, só vão se lembrar muitas vezes de Deus na hora que estão passando ali a dor, né, que estão passando por processo já, é onde o Pai permite que muitas vezes eles venham, né, retroceder, eles venham ter o arrependimento, né, assim como o filho pródigo teve, né, o filho pródigo, na palavra de Deus, né, ele vendeu, fez o pai vender tudo, né, a herança dele, pegou, foi pro mundo, né, gastou tudo, aí quando ele não tinha mais nada, ele se lembrou do pai, né, assim como muitos nessa tarde, então aí por as beiradas das ruas, das beiradas das estradas, é onde vem se lembrar do pai, né, vem se lembrar de Deus, muitas vezes, porque estão ali, né, com fome, passando trabalho nas ruas, muitas vezes não acham trabalho, muitas vezes, né, as pessoas humilham, rejeitam, a gente sabe como é que é o mundo, né, então aqui, mas Deus quando pega nas mãos dele, Deus cuida, né, Deus faz o vaso novo e bota o anjo, né, no lado onde eles vão, o anjo tá ali cuidando, né, tá ali livrando, mas se cai na mão do diabo, não tem anjo para cuidar, porque o anjo deles é da parte, né, do mal, vem, destrói, mata e judia, humilha, né, leva para as drogas, leva para os vícios, esse é o trabalho dele, né. Então o pai também, na hora que ele pega, ele leva, ele passa no fogo, ele passa, né, pela água ali, ele, né, faz um vaso novo nas mãos dele, mas muitas vezes as pessoas estão aí, né, rindo, brincando, debochando, né, daqueles que estão levando a palavra, muitas vezes chamam de doido, né, que não é tudo isso, que Deus não é tudo isso, que Deus não se ira, mas ele se ira, ele solta o carretel até um ponto onde o filho vai, né, e depois ele puxa o carretel para... É a hora que ele puxa ali, aí ninguém sai das mãos dele sem estar do jeito dele, né? Sem estar fazendo a vontade dele, do jeito que ele quer, né? Planeado do jeito que ele quer ali. Então, essas palavras eu passo nessa tarde, né? Para você que está passando muitas vezes aí por uma enfermidade, por uma luta, né? Creia no Senhor nessa tarde, porque Ele está no controle de tudo, né? Nenhuma folha cai do pé ali sem que Ele dê permissão para aquela folha cair, né? Que o diabo ele não faz nada sozinho, ele pede ordem para tocar na pessoa, né? E o pai muitas vezes vem a permitir, né? Pode me perguntar nessa tarde assim, que muitos perguntam, né? Como é que Deus vai deixar, né, o diabo tocar ali? Ele deixa para as pessoas virem se arrepender, né? Porque o diabo, ele foi feito pelas mãos de Deus também, né? Foi Deus que criou ele, foi Deus que formou ele, mas por causa de ciúme, inveja, ele tá onde ele tá, né? E ele quer levar as pessoas, né? Maltratar, humilhar e levar para onde ele tá, porque ele não tem chance mais de voltar, né? Então ele faz isso aí com as pessoas, né? Ele pede permissão pro pai e o pai permite que o dia vai chegar, que ele vai terminar, né? Ele já tá lá no fogo queimando e enquanto ele puder levar almas para lá, ele vai levar. Mas vai chegar o dia que ele vai findar, né? Que daí o pai vai
cuidar de tudo, o Pai vai ser o nosso pastor, né? Direto, é Ele que vai nos cuidar, Ele que vai, né, vamos estar na presença dele sempre ali, porque a vida ela vai continuar, né? A vida ela é eterna, assim como é eterna no outro lado, né? E é triste para quem vai lá para o outro lado, né? É muito triste isso aí. Vão queimar lá, sofrer, né? Eternamente lá. E aqueles que aceitar Jesus, né? Crer no Senhor, fazer, né? O que o Senhor quer, mudar, né? Renunciar à sua carne, a ter intimidade com o Pai, que é isso que o Pai quer, né? Intimidade com Ele. Ele não tá falando em religião, Ele quer que os filhos estejam intimidade com Ele, converse com Ele. A primeira coisa que faz de manhã é conversar com Ele, se entregar na presença dEle, entregar o dia na presença dEle, entregar a família, né? Nas mãos dEle, os filhos nas mãos dEle. É isso que o Pai quer, né? Mas muitos já saem, né, da cama e já saem já fazendo o que não é para fazer. O modernismo do mundo, né? Que o diabo diz que pode fazer, faz e acontece. E continua fazendo, dizendo que aquilo ali pode fazer, né? Que muitos dizem nasceu assim, é normal ser assim, mas não é. É o diabo que usa, ele entra, né? Ele é espírito, ele entra no corpo da pessoa. Ele muda a mente das pessoas, né? Para dizer que tudo é modernismo, que aquilo ali pode ser assim, né? É tudo coisa do inimigo. E aproveita, né? O mundo é as portas largas, aproveita daquele jeito ali, mas vão viver só essa vida aqui. É muito triste isso aí. Muita gente diz, que tem um lugar lá que vai chegar lá, que Deus vai perdoar lá em cima. Deus não perdoa, a pessoa tem que pedir perdão aqui, se arrepender aqui, né? Das coisas erradas. Aqui nesse mundo nós temos que se arrepender. Porque lá depois não tem como voltar atrás, né? Não tem como se arrepender. E o diabo, ele é assim, ele pode, né, destruir a pessoa aqui, e quem dá a última palavra é Deus, né? É o Senhor ainda, que é o dono do inferno, é o dono da chave da vida e da morte. Então, quem vai decidir que vai ser jogado lá para dentro é o Senhor, né? Porque Ele é o dono da chave da vida, né? E da morte e do inferno. Tudo é do Senhor, né? Porque foi Ele que formou tudo. Aí muitos têm medo do diabo. Nós temos que ter medo de Deus, porque Ele que formou tudo, né? Ele que fez lá o inferno. Ele que criou o Lúcifer, né? Que era o anjo de luz. Foi tudo, né? Então tá tudo nas mãos de Deus. E aí muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho medo do diabo. Nós não temos que ter medo dele, nós temos que repreender ele em nome de Jesus, sangue de Jesus, né? Para ele sair das vidas das pessoas, para ele parar, né? De ele e os anjos dele que passam dia e noite, né? Tentando a vida das pessoas e entrando no ouvido daqueles que dá brecha para eles, né? Que vive o dia fofocando, que vive o dia cuidando da vida dos outros. Tudo é ele, né? Ouvido. E aí a pessoa deixa a brecha para ele. Ele entra mesmo, ele domina o corpo da pessoa, porque ele é espírito, né? Então, nessa tarde, receba essas palavras aí, em nome de Jesus, medite nelas, né? Medite na palavra, que é aqui em Jeremias 18, né? Se vocês querem ler em casa, leia, né? Porque é o Senhor que está falando, não é eu, é a palavra de Deus que fala nessa tarde. No meu coração e no teu, é o Espírito Santo que fala com nós, né? Então, basta nós mudar, nós querer a nossa mudança, abrir o nosso coração para que o Espírito Santo venha nos mudar, porque nós sozinhos não mudemos, é o Espírito Santo que nos muda, né? Nós não podemos mudar ninguém, nós podemos só aconselhar, dar conselho, né? Que nós, a nossa força, nós não mudamos ninguém, só o Senhor. Então receba essas palavras nessa tarde, creia, né? Que o Espírito Santo está aí, está trabalhando, né? Nessa tarde, é só abrir o seu coração, Ele está curando, Ele está transformando, basta nós crer e confiar nele, né? Amém? Receba essas palavras em nome de Jesus essa tarde.